É tão bom a gente poder declarar, eu encontrei o meu tesouro, né? Isso não tem preço, isso tem valor. E agora nós vamos passar para o momento da ministração e nós vamos estar orando pela bispa. Feche os seus olhos, estenda a sua mão. Deus de poder e graça, obrigada, Pai, por esse privilégio. Obrigada por esse momento, Senhor, esse dia tão especial que Tu nos concedeste. Senhor, eu quero Te agradecer, ó Pai, pela vida da bispa, por este momento. Deus, ela é a ligação, Senhor, do Teu altar aos nossos corações. Por isso, Senhor, derrama sobre ela da Tua unção, da Tua, Senhor, da Tua graça, do Teu poder. Aperfeiçoa, Senhor, a capacitação que Tu já destes a ela, Senhor. Trata nos nossos corações, ó Pai, que haja cura, que haja libertação. Espírito Santo de Deus, Tu tem liberdade em nosso meio. Age em nós, ó Pai, que possamos sair daqui transformadas, curadas, libertadas, ó Pai. Age no mais profundo, onde só Tu alcanças, ó Deus. E faz toda a diferença, ó Pai, nos pensamentos, nas emoções, em tudo aquilo que nós precisamos, ó Pai. Obrigada, Pai. Desde já eu Te agradeço por tudo que Tu há de fazer em nós. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor de novo. Agora está todo mundo mais tranquila, né? De barriguinha cheia e louvando a Deus pela menstruação, né? Nada de menopausa na nossa vida. Deus tem misericórdia quem está nessa fase. Queridas, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder celebrar. A gente só recebe, né, para celebrar em festas, pessoas que nós amamos. E eu estou muito feliz que vocês estão aqui, né? Tem princesas de São Vicente, tem princesas de Praia Grande, tem princesas do Guarujá, tem princesas de São Paulo, representando, nasci lá, terra boa. Meu marido disse que a única coisa boa de São Paulo ele foi buscar e trouxe para cá, porque lá só tem trânsito e tudo mais, estresse. Mas tem meninas também aqui de outras cidades. Levanta a mão se tem alguma outra cidade aqui nos representando. Amém? Tem Cubatão? Não? São as princesas, mulheres de ousadia. Prazer ter aqui com vocês. E para celebrar o Dia Internacional da Mulher, nada melhor do que a gente celebrar cuidando da nossa mente, cuidando da nossa saúde. E o nosso tema é quem cuida da mente, cuida da vida. Nós já conversamos sobre a parte científica com o Dr. Pavel. E agora nós queremos ver na palavra de Deus como é que a gente faz para cuidar da nossa mente. Como é que a gente faz para cuidar da nossa vida. E é essencial que nós cuidemos da nossa vida. Porque a gente só tem essa. Então, cuide dessa que Deus te deu o privilégio de estar vivendo ela. E eu queria primeiro começar explicando para você o que é o coração e a mente na palavra de Deus. Dá para colocar o próximo slide? Amém? Na palavra de Deus, mente e coração são uma coisa só. Esse termo coração, ele é o termo antropológico mais importante do Antigo Testamento e foi escrito em hebraico, o Antigo Testamento. Para você ter uma noção, aparece coração 850 vezes no Antigo Testamento, mais de 850 vezes, acho que 856, e no Novo Testamento aparece mais de 150 vezes. Então, esse termo, ele não é só o coração que o português traduz. Esse termo está ligado a intelecto, a emoções e a vontades. E eu queria falar para você alguns dos versículos que nós conseguimos entender isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios 2, 2.
Porque não adianta a gente falar, tem que cuidar da mente, cuidar da vida, se você nem entendeu o que é a mente, nem entendeu o que é a vida. Então, vamos entender primeiro o que é a mente, entender o que é a vida, segundo a palavra de Deus. Provérbios 2:2 diz assim: para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. Como é que você inclina o coração ao entendimento? Só nessa ideia de que o coração também é mente, também é intelecto, também é vontades. Não precisa abrir, mas Provérbios 14:13 fala que é o coração e a mente, na mesma palavra, que controla o corpo. Provérbios 24:11-12 fala sobre o controle das funções psicológicas. Provérbios 24:2 fala que o coração, ele pensa, reflete e pondera. É possível isso? Abre lá. Provérbios 24, versículo 2. Diz assim: porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Como é que o coração maquina violência? Só ele pensando, refletindo, empoderando e agindo pela violência. Isso tudo está ligado à mente. Então, quando você lê coração na palavra de Deus, você também está lendo mente. E muitas vezes, quando você lê mente, muitas vezes você está lendo coração. Porque é uma palavra só no hebraico que traduz toda essa parte intelectual, de emoções e de vontades. Aí tem um texto bíblico que todas as mulheres de ousadia já conhecem, Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda, porque dele procedem fontes de vida. Do coração procedem fontes de vida, se você guardar. Mas se você não guardar, vai produzir fontes de morte. Abre lá, Provérbios 4:23. Vamos ler do versículo 20 ao 23, diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes afastar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem fontes de vida. Aqui está falando que desse coração ele vai proceder fonte de vida, de atividade emocional, intelectual, moral e religiosa. Quer dizer que a mente, no sentido de coração, é que vai definir aquilo que você ouve e aquilo que você olha. Porque o texto fala, pondera naquilo que você está olhando e aquilo que você está ouvindo. Agora, como que nós fazemos isso? Como é que nós podemos ponderar aquilo que nós olhamos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós pensamos? Só se nós guardarmos o nosso coração. Mas a ideia de guardar no coração, como quando você guarda no guarda-roupa, mas toda hora que você precisa, você vai lá e pega. Até porque você é mulher, né? Mulher sabe onde guarda as coisas, né? Diferente do marido, né? Que não encontra as coisas. Meu marido fala assim, vem aqui achar. Porque o diabo sentou em cima e eu não estou encontrando. Tá bom, vou lá. Nós encontramos quando nós guardamos. E o texto bíblico está falando sobre isso. Guarda o teu coração. Quem cuida da mente, cuida da vida, cuida do coração. Então, nós já entendemos que a mente e o coração, na palavra de Deus, são a mesma coisa. Agora, vamos entender o que é a vida na palavra de Deus? Porque quem cuida da mente, cuida da vida. Vamos lá, fala para sua amiga do lado aí, ó. Quem cuida da mente, cuida da vida e guarda o coração. Ok, já entendemos o que é mente, o que é coração, agora precisamos entender o que é vida dentro da palavra de Deus. Olha, já está fera aí, a Larissa. Arrasando em Larissa Neres. É isso aí, glória a Deus. Na palavra de Deus, a vida não é só terrena, mas ela é eterna.
Quando nós lemos João 14:6, Jesus disse: eu sou a e a vida. Jesus é a vida. Mas quando ele fala que ele é a vida, não é uma vida terrena só, é uma vida eterna. As pessoas entendem que vida eterna é só quando você chegar lá no céu. Não, ela já começou aqui. Você já está vivendo essa vida, porque, biblicamente falando, nós não vamos passar pela morte espiritual. Porque nós temos Jesus no nosso coração. E Ele é a vida. Agora eu queria que se abrisse em João 10:10. Vamos entender essa vida em Jesus. Que vida é essa? Que vida Ele quer que você viva? E eu quero que você pense: eu estou vivendo essa vida? Quando nós lemos o versículo, eu quero que você pense: eu estou vivendo essa vida que Jesus tem para mim? Porque quem cuida da mente, cuida da vida. Então, se eu estou cuidando da mente, eu estou cuidando da vida, e eu estou vivendo essa vida que Jesus tem para mim, eu quero que você pense nisso. O texto bíblico diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus falando, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você está vivendo essa vida em abundância? Está cansada? Está vivendo atribulada? Está tentando ser Mulher Maravilha? Está se autopilhando para dar conta dessa vida? Que vida que você tem vivido? A vida que Jesus é, e que Ele quer que eu e você vivamos, é uma vida em abundância. É uma vida plena, é uma vida abundante, é uma vida eterna. E quando eu estava estudando sobre esse texto, eu falei: meu Deus, será que eu estou vivendo essa vida? Quando que nós não vivemos essa vida? Queria que você pensasse. A fé na palavra de Deus em Cristo Jesus é uma fé consciente. A gente pensa. A gente não é manipulado por pessoas, a gente pensa. Ele quer que você viva uma vida abundante, que você sorria, que você celebre, que você dance varrendo a sala, que você adore no chuveiro. Ele quer que você viva essa vida. Mas eu e você estamos vivendo essa vida? Às vezes são tantos papéis que a gente nem lembra que a gente tem vida. Eu me lembro quando os 3 eram pequenos, eu começava o dia de pijama e terminava o dia de pijama. Eu só tinha esse estilo de vida, pijama. Não dava tempo de tomar banho, de nada. Até para fazer número 1, número 2, tinha que pôr os 3 olhando. Uma bênção. Eu nem lembrava que eu tinha vida. Também, né? Quem manda 3 anos e 3 meses ter 3 filhos, né? Jesus tinha pressa. Meu marido também. Mas tudo bem, deixa para lá. Mas será que a gente lembra que a gente precisa viver essa vida? E você sabe por que a gente não vive essa vida? O versículo fala. Ele fala de um ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Quando você estuda esse texto bíblico, eu queria deixar você com água na boca, com desejo de chegar em casa. Eu tenho que ler João 10. Entendeu? Quero que você chegue assim em casa. E quando o texto bíblico fala, ele fala que Jesus é a porta, ele fala que Jesus é o bom pastor. Só que Jesus, ele vem e fala dos falsos líderes religiosos, dos fariseus. E aqui ele está falando que esses fariseus, eles roubam, matam e destroem. Algumas pessoas falam que Jesus aqui está falando do diabo. Não, literalmente, Jesus aqui está falando dos falsos religiosos. Os sacerdotes que não estavam vivendo segundo a vontade de Deus. Estavam matando, roubando a fé, destruindo a fé das ovelhas de Cristo. Mas ele fala: eu vim
para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, será que é possível a gente viver essa vida? E o que acontece que eu e você não estamos vivendo? Porque eu fiz um raio-x da pregação, eu falei, Jesus, misericórdia da minha vida. Nós não estamos vivendo. Aliás, quem assistiu a live ontem, entendeu um pouquinho sobre isso. Você sabia que Deus criou cada um de nós e nos deu a oportunidade de chorar? Mas por que mulher chora tanto? Você sabia que existe um estudo? Depois você assiste a live inteira. Não vou dar o spoiler todo para você. Só um negocinho para você ficar com água na boca. Está lá no meu Instagram e no YouTube Projeto de Deus. Você sabia que existe um cara que estuda há 20 anos o choro? E existe um site que fez uma pesquisa com 3.000 mulheres. E estudou que numa média de 78 anos, fala assim, ai, fala aí, ai, vai doer. A gente chora 16 meses, 12.000 horas. Parece que a gente tem um certo prazer em chorar, até porque a gente busca comédia romântica para ficar chorando. Mas o choro, Deus nos deu para a gente chorar na presença dEle. O choro é um sinal da criança que ela precisa de socorro, de ajuda e de acolhimento. Então, quando você vê alguém chorando, a tendência sua é querer acolher aquela pessoa. Mas então, por que não choramos sozinhas? Porque às vezes a gente não tem ninguém para acolher, mas a gente se acolhe. Mas Deus não te criou para chorar 16 meses. Ele te acolhe, você pode chorar na presença dEle. Mas que seja um choro de acolhimento na presença de Deus. Que seja um choro de gratidão. Que seja um choro de festa e de alegria. Não um choro de desespero, porque o ladrão está roubando, matando e destruindo algo em você. E nessa noite eu quero que você saia pensando. Será que o ladrão, será que o diabo, será que o inimigo tem roubado, matado ou destruído algo em mim? E é interessante que não fala roubar, destruir, matar. Fala roubar, matar e destruir. Ué, qual é a diferença? Quando o diabo rouba, ele rouba por um tempo. Quando o diabo mata, ele paralisa por um tempo. Mas quando o diabo destrói, ele destruiu a tua fé. E aí é morte eterna. Por isso que é roubar, matar e destruir. Mas como isso? Eu queria que você pusesse o próximo slide, por favor. O próximo, isso, obrigado. Como que o diabo pode roubar o seu tempo? O que a gente mais fala hoje em dia é não tenho tempo. Antes da pandemia, a gente não tinha tempo. Chegou a pandemia, a gente tinha tempo e não sabia o que fazer com o tempo. Mas agora a gente voltou de novo naquele ativismo e a gente não tem tempo. É possível o diabo roubar o nosso tempo? Sim. Quando ele atrasa o nosso cumprir o propósito de vida que Deus tem para nós. E muitas vezes ele vai roubar o nosso tempo, atrasar o nosso tempo na nossa caminhada na presença de Deus e cumprindo o propósito de Deus para que você foi chamado nessa terra. Aliás, você já é uma vitoriosa só por estar aqui. Numa relação sexual, mais ou menos 200 a 300 milhões de espermatozoides saem numa viagem, numa corrida, numa disputa. Só chegam lá perto do óvulo, entre 300 a 500 espermatozoides. A maioria já morreu. Mas só um que vai vencer essa corrida.
e no meu caso 2, que eu sou gêmea, que vão vencer essa corrida. Então, só de você estar viva, você já é uma vitoriosa. Deus quis que você nascesse, que você cumprisse o propósito que Deus tem para você nessa terra. Mas o diabo está roubando o teu tempo. Porque você, ao invés de continuar a sua caminhada, você está presa lá nas tristezas do passado. Ou você está na desesperança do futuro. Existem alguns exemplos. E um exemplo que tem impactado a minha vida é Maria Madalena. Abre lá em João 20. Amém? João 20, versículo 11, diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Maria permaneceu chorando. Ela queria ir até o túmulo, ela queria embalsamar Jesus, ela queria deixar o corpo de Jesus cheiroso. Mas levaram o corpo de Jesus. E ela não sabe onde colocaram. E ela começa a ficar desesperada, falando para os anjos, eu não sei, levaram, as pessoas estão fazendo coisas contra mim. Levaram o corpo de Jesus que eu ia cuidar. E ela focada nas coisas pessoais, e ela não enxerga o sobrenatural. Jesus já tinha ressuscitado. E ela queria jogar perfume no morto. Está presa. A irmã estava louvando aqui, nós nem combinamos, ela falou no louvor que cadeias vão cair, muralhas vão cair. Querida, em nome de Jesus de Nazaré, abra o seu coração para que cadeias caiam do seu coração e da sua mente nessa noite. O diabo está roubando o teu tempo. O tempo está passando. Você está envelhecendo. E você não está tendo a vida abundante que Deus quer que você tenha. Jesus pagou um preço alto para você viver essa vida abundante. E você está perdendo tempo querendo embalsamar morto. Querendo falar mal dos outros. Atrasando o teu chamado, o teu ministério. Os anjos, no texto anterior, fala para ela. Por que você está buscando entre o morto aquele que vive? Os anjos falaram e ela continuou lá buscando o morto. Ela não creu nas escrituras. E eu e você estamos crendo na palavra de Deus? Ou estamos presas em passados? Porque fizeram. Porque não me avisaram. Porque me prejudicaram. E eu sou a vítima. Faz até encenação. O diabo está adorando isso. Ele está roubando teu tempo. Anos que tu está lá presa. E não está cumprindo o propósito de Deus. E não está vivendo a vida abundante que Jesus tem para você. Sara é outra mulher em Gênesis 16, 3. Ela vai dar uma mãozinha para Deus. Deus estava demorando muito. E ela foi e entregou a secretária do lar dela para dormir com o marido dela. Olha que tola. Então, ou você fica presa no passado, ou desesperada pelo futuro, e você não vive a vida abundante hoje. Ou você está na depressão, ou você está na ansiedade, você não está vivendo a vida abundante hoje. Acorda de manhã e fala, Jesus, custou caro lá na cruz, então hoje eu vou viver intensamente. Jonas, o tempo do ministério dele foi roubado porque ele foi para a barriga do peixe. Davi, o tempo dele foi roubado porque ao invés dele ir para a guerra, ele foi lá na janela ficar olhando a mulher dos outros. Pedro, o tempo dele foi roubado quando ele negou Jesus. E o seu tempo está sendo roubado como? Vou dar um testemunho. Há 26 anos atrás, 1900, Jesus amado, estou ficando velha.
1998, eu ganhei de presente da minha irmã ir na Disney. Legal. Só que eu estava com descolamento de placenta. E eu andei pela Disney de cadeira de rodas. E as pessoas olhavam para mim na cadeira de roda. E a minha irmã gêmea, a minha cara, aliás, vou reclamar com a Apple, porque o meu celular abre com o rosto da minha irmã. Devia ganhar uma grana, né? Porque não podia, né? Mas tudo bem. Brincadeira. Aí, eu estou andando lá, as pessoas olhando para mim morrendo de peninha. Por quê? Porque a outra que é gêmea igual ela anda, essa coitadinha aí não anda. Um monte de brinquedo eu não pude ir. Por quê? Porque eu estava grávida com descolamento de placenta. Eu estava paralisada. Em janeiro desse ano, por um propósito de Deus, Deus nos levou para Orlando. Você sabe que pastor em Orlando não é só para parque, né? Fomos em 3 igrejas, só fui em 2 parques só. E aí eu estava me arrumando para ir para o parque, tal, feliz da vida. E aí Deus falou para mim assim, e aí, filha? Vai inteira ou vai paralisada? Ele, porque quando você está paralisada, você não experimenta tudo que eu tenho para você. Leva isso para a sua vida. Deus te dá privilégios. Deus te dá pessoas. Deus te dá marido, filhos, pais, irmãs, pastoras, ovelhas, líderes. Deus te dá pessoas para você crescer com elas. Mas você está tão presa no seu passado que você não consegue viver essa vida abundante e nem compartilhar dessa vida. Porque você está paralisada. E eu fui. Space Mountain, montanha-russa. Fui lá eu. Eu vou. E gritei. Eu vou viver intensamente. E Deus falou, filha, não faça isso só na montanha-russa, faça isso na vida. Eu falei, Deus me perdoe, quanto tempo eu perdi. Primeiro, o diabo rouba o seu tempo. Segundo, põe lá para mim o slide, por favor. Ele mata o seu propósito. Como que o diabo pode matar o teu propósito? Como que ele fez isso com Eva? Como que ele fez isso com Mical? Como que ele fez isso com Elias? Como que o diabo fez isso? Como que ele matou os propósitos dessas pessoas? Eva era para multiplicar e encher a terra. Eva era para cuidar do jardim junto com o seu marido. Mas Eva, na soberba do seu coração, achou que podia ser como Deus, porque ela ouviu mais o diabo do que a Deus. Isso está em Gênesis 3:6. Ela preferiu ouvir o diabo. Quem você está ouvindo? Às vezes o diabo usa a boca de pessoas. Eu me lembro no início do nosso ministério. Ai, Jesus, hoje eu estou velha, hein? É com 53 esse mês. Ai, meu Deus, me ajuda. Mas no início do meu ministério, um pastor virou para o meu marido e disse assim, você não vai ser pastor nem aqui, nem em lugar nenhum. Pastor da nossa igreja e a gente seminarista. Olha essa palavra de maldição. E a esposa do pastor disse para mim assim, você não pode aconselhar. Você não tem sabedoria para aconselhar. Hoje eu sou conselheira e psicóloga. Se eu escutasse o que aquela pessoa falou, se eu desse ouvidos para o diabo, mas quantas vezes nós damos ouvido para o diabo e ele mata o nosso propósito. Ele paralisa o que Deus tem para nós. Mical, em 2 Samuel 6,16, ela vê Davi chegando com a arca da aliança. E ele está dançando. E eles tinham muitas roupas, então ele tirou todas elas e ficou só com aquela de baixo. Mas não era cueca não, tá, gente? Nem samba canção, nem nada. Era uma toga comprida, mas que era mais transparente.
E Mical olhando, quando ele chega em casa, começa a criticá-lo. Ela está tão amarga que ela não consegue ver a presença de Deus na vida do marido dela. Ela só vê as coisas negativas do marido dela. Sabia que tem uma pombagira que faz isso na sua vida e no seu casamento? Faz você olhar as coisas negativas do marido e o marido olhar as suas coisas negativas. Aí ele ganhou. Matou você, paralisou. Te paralisou na amargura. Eu conheço mulheres amargas. Paralisadas. Por causa da soberba. Mas também existe uma coisa que paralisa: a incapacidade. Elias, em 1 Reis 19, 2 e 9. Jezabel ameaça. Anota aí, princesa, está anotando? 1 Reis 19, 2 e 9. Elias recebe uma ameaça de Jezabel. Eu vou te matar. Elias, o cara que orou e fogo do céu desceu, que matou 450 profetas de Baal, era Elias. Mas uma mulher falou que ia matá-lo. O que ele fez? Paralisou o ministério dele. É aquele exemplo que o doutor Pavel deu aqui. Uma ameaça, um medo. Ele deixou o seu servo, ele foi caminho. Ele abandonou, ele se afastou, ele se isolou, ele entrou na caverna e ficou se autocomiserando. Não há ninguém que tema o Senhor, só eu que fiquei. E Deus diz para ele assim: sai, eu quero falar contigo. Quando você está na vitimização, não tem como Deus falar contigo, tu está lá amarrado. Tua mente já está entregue para o diabo, você está acreditando mais nas mentiras do diabo que na verdade de Deus. E ele saiu e falou assim: ó, tem 7.000 pessoas que não dobraram os seus joelhos a Baal, que me servem. E unge Eliseu no teu lugar. Ali, o ministério de Elias paralisou. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Roubar o seu tempo. Paralisar. Com incapacidade ou soberba. E ontem, eu estava conversando com Deus sobre isso que o doutor Pavel falou, ansiedade. Alguém conhece? E a ansiedade. Falei: Deus, eu tenho que falar para as suas princesas. Deus, já sei, me dá sim aquelas piadas igual do apóstolo. Igual do, aquele pastor, como é que ele chama? Cláudio Duarte. Eu lá no espelho, enchendo o cabelo, conversando com Deus de manhã. Deus faz assim, ó, me dá assim, esse jeito de contar piada. Porque às vezes eu conto piada, a pessoa vai embora e só ri lá na casa dela. É tão terrível as minhas piadas que é desse jeito. Eu falei: Deus, me dá assim um jeito de falar igual aquela Barros lá, como ela chama? Camila Barros. Fala empoderado e gira e fala daquele jeito. Aquele laço assim. Aí, Deus falou: filha, você está me dizendo que eu errei quando eu te fiz? Sabe quem disse isso para mim? O diabo. E sabe qual é o nome disso? Rebeldia. Você está me afrontando, dizendo que eu errei quando eu te construí? Que eu não sabia que você ia estar lá? Todos os processos que eu permiti você viver não era para te matar ou te tornar amarga, mas era para te capacitar para onde eu te colocar. Aí eu comecei a chorar: Deus, perdão, Deus. No teu coração, e você se sente incapaz, e você começa a questionar Deus, igualzinho o diabo.
de mão dada com o demônio. Não, eu sou uma mulher de Deus, mas se você está achando que Deus errou quando te fez com esse cabelo, com esse corpo, com esses defeitos, com essas dificuldades, com essas qualidades, você está dizendo que Deus está errado? Isso é rebeldia. O apóstolo Paulo diz que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque quando eu sou fraco, aí que sou forte. Princesas, eu podia não contar isso para vocês? Que eu tomei uma lambada assim de Deus. Para tentar parecer que eu sou super poderosa ou mulher maravilha, mas eu não sou. Eu sou como você. Só que eu entendi que eu preciso me posicionar naquilo que Deus me chamou. E você também precisa. Roubar, matar e destruir. Roubar o seu tempo. Matar o seu propósito. Como ele fez com Eva, Mical e Elias. Mas o pior. Põe para mim, por favor. Destruindo a sua fé. Quantas pessoas você conhece que conheceram Jesus? Que até estavam na igreja, que trabalhavam para Jesus. Mas se afastaram e não estão mais nos caminhos do Senhor. Ele conseguiu roubar, ele conseguiu matar e ele conseguiu destruir. E o diabo está o tempo todo lutando contra a tua vida, sabe por quê? Porque ele já perdeu a presença de Deus e ele quer que você perca a presença de Deus. Mas Deus, ele nos dá a nuvem da sua glória e a coluna do seu fogo, para que a gente esteja na presença dele sempre. Não deixe o diabo roubar, matar e nem destruir a sua fé, porque daí é morte eterna. Judas, ele não vigiou o coração dele. Judas teve a sua fé roubada. Judas andou com Jesus, comeu com Jesus, dormiu na mesma casa que Jesus, aprendeu de Jesus, mas não guardou o coração, não cuidou da mente, não cuidou da vida, não cuidou da fé. E o diabo conseguiu destruir a sua fé. Na ganância, na promessa de pessoas. Você vive da promessa do teu patrão? Você vive da promessa de uma pessoa? Ou você vive baseado na palavra e na promessa de Deus? Quantas vezes o marido promete lembrar do nosso aniversário? Quantas vezes o filho promete obedecer e voltar na hora para casa? Quantas vezes pessoas prometem coisas para você? Mas as promessas de Deus não voltam vazias. A Bíblia diz que Ele vela sobre a sua palavra para fazer cumprir. Judas teve o coração dele cheio, Mateus 27, 5, cheio das promessas dos fariseus e da ganância terrena. Sabe? Às vezes o diabo te oferece fama, dinheiro, beleza. Às vezes te oferece várias coisas. E você começa a se vislumbrar com aquilo. E achar que é a sua beleza que vai fazer. Aí tu gasta milhões na beleza, mas não gasta 10 minutos por dia na presença de Deus. Aí na sua ganância de ficar rica, tem que trabalhar. Você não vai para a presença de Deus, para as promessas de Deus, você nem conhece. Como é que você vai confiar numa promessa que tu nem conhece? O diabo não quer que você leia a Bíblia. Porque é a palavra que liberta. Cuidado com a ganância e com as promessas de pessoas. Para não matar e destruir você. O diabo veio para roubar, matar e destruir. E sabe por que você está aqui hoje?
Queria que você lesse a próxima frase. Põe ali, por favor. Lê junto comigo. 1, 2, 3. Olhando para mim, eu não vejo como me salvar, mas olhando para Jesus, eu não vejo como me... Martinho Lutero, o reformador protestante, que viveu mais ou menos entre 1450 e 1580. Martinho Lutero. Olhando para mim, eu não vejo como me salvar. Mas olhando para Jesus, eu não vejo como me perder. Se você não quer se perder, se você não quer perder a sua vida, se você não quer perder a sua mente, se você quer cuidar da sua mente, da sua vida, do seu coração, você precisa colocar a verdade de Deus no seu coração. Nós começamos com Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Mas você só vai vencer, como disse Lutero, se você estiver firme nas promessas de Jesus, olhando para Jesus. E eu queria te dar só três. Tem milhares na palavra de Deus, mas 3 promessas que vão te ajudar a guardar tua mente, a cuidar da mente, a cuidar do coração, a cuidar da sua vida, a cumprir o seu propósito. E toda vez que o diabo quiser roubar a tua fé, quiser roubar a tua alegria, quiser roubar o teu propósito de vida, você vai gritar bem alto. Isso que está nesse slide. Número 1. 1, 2, 3. Deus. Desse jeito que você vai gritar para o diabo? Ele vai falar assim, fez cosquinha. Vamos lá. 1, 2, 3. Deus. 2. Jesus morreu numa cruz por mim. 3. Deus me escolheu para ser o templo do Espírito Santo dele. Essa é a promessa de Deus, ele já fez por mim e por você. O diabo tem te roubado, o diabo tem te paralisado, o diabo está te colocando na boca do peixe. O diabo está te colocando na caverna, porque você não conhece as verdades de Deus para você, porque você não conhece a Bíblia, você não conhece a Deus. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Toda vez, todos os dias, você precisa dizer para você, Deus me criou. De todos aqueles espermatozoides, eu venci. Jesus não desistiu da cruz por amor a você, a mim, a você. Ele não desistiu. Foi por amor. E 3. Sabe o Espírito Santo de Deus? Ele escolheu para morar dentro de você. Sabe o que é isso? Falei, Deus, eu, pecadora miserável. Ele escolheu. Ele te escolheu. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você pensasse. João 10, 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas o diabo, o ladrão, veio para roubar, matar e destruir. O que o diabo tem roubado do seu coração? O que o inimigo tem paralisado na sua vida? O que está morto dentro de você? O diabo tem conseguido vencer, matando a sua fé, impedindo, paralisando você de cumprir o propósito que Deus tem na sua vida, para ser uma mulher de Deus, uma esposa de Deus, uma mãe de Deus, uma filha de Deus, uma representante do reino de Deus nessa terra, de você curtir o processo, de você viver o processo, de você viver a vida abundante, plena e eterna que Ele tem para você.
Eu queria te fazer 2 perguntas nessa noite. A primeira, eu queria te dizer que você só vai experimentar tudo isso se você entregar sua vida para Jesus. Não é para mim. Não é para mim. É para Jesus. Foi Ele que morreu numa cruz por você. Você só vai experimentar tudo isso que eu preguei se você entregar a sua vida para Ele. Romanos 10, 9 e 10 fala que nós precisamos crer no coração e confessar com a boca que Jesus Cristo ressuscitou e que você quer que Ele seja não só o seu Salvador, mas o Senhor da sua vida. Eu queria que todas estivessem de olhos fechados. Não é momento de curiosidade, é momento de intercessão. Que a igreja ore. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu queria que você fizesse uma oração junto comigo. Se você nunca fez essa oração, se você não entregou sua vida para Jesus, ou se você entregou e o diabo conseguiu te destruir, te afastar, eu queria que você fizesse essa oração aí no seu coração, você e Deus. Diz assim: Deus, hoje eu entendi que o Senhor mandou Jesus Cristo para morrer numa cruz por mim. E eu quero viver essa vida abundante. E eu quero experimentar da alegria da tua presença. Eu te aceito como meu Senhor para dirigir a minha vida e como meu Salvador, porque eu quero viver uma vida eterna contigo, em nome de Jesus. Todas de olhos fechados, de cabeça baixa. Se você fez essa oração, eu queria que você só levantasse a sua mão. Eu só vou orar por você. Não vou pedir para você vir aqui à frente. Não vou pedir para você falar no microfone. É você e Deus. Amém, pode abaixar. Amém, princesa, pode abaixar. 2 princesas já entregaram a sua vida para Jesus. Se você quer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você fez essa oração, levanta a sua mão. É vida eterna, você e Deus. Eu só quero orar por você. Mais alguém? Mais alguma mulher de ousadia? Glória a Deus. Deus, eu quero apresentar diante de Ti as Tuas princesas, Pai. Que elas nunca mais se desviem dos Teus caminhos, Pai. Que nunca mais, Senhor, o diabo roube, mate ou destrua, Senhor, a fé, os sonhos e a vida abundante que o Senhor tem para elas. Em nome de Jesus. De olhos fechados ainda, eu queria pedir que você falasse com Deus. Eu não vou pedir para ficar de pé, porque todas deveríamos ficar de pé. Mas eu queria que você confessasse para Ele. Deus, me perdoe. Eu estou como Eva, ouvindo mais o diabo do que o Senhor. Me perdoe, eu estou como Elias, fui para a caverna. Me perdoe por medo do que eu vi, do que eu passei. Eu corri para a barriga do peixe. Me perdoe, Deus, por achar que o Senhor errou e me sentir capaz de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Me perdoe por me rebelar contra Ti. Me perdoe, Deus. Que essa palavra não saia da minha mente, do meu coração. Que nunca mais o diabo tenha lugar para roubar, matar ou destruir. Mas que eu possa viver a vida abundante, plena, de alegria da Tua presença todos os dias. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você falasse para sua amiga aí do lado. Quem cuida da vida, cuida da mente e guarda o coração. E não permite que o diabo roube, mate ou destrua a sua fé. Em nome de Jesus. Diz para ela assim, ó, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui. Eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada.
Mas diz de verdade, não pode ser falso. Eu estou aqui para te ajudar. A Bíblia fala sobre suportai-vos uns aos outros. Não é suportai-vos uns aos outros, é suportai-vos uns aos outros, é dar suporte. Amém? Que você possa viver a vida plena, abundante e eterna que Jesus tem para você. Amém? Tati?